Você já conhece a maior forma de amor que existe? Ou a forma mais inexplicável que existe? Aquela que faz com que o próprio Deus desafie toda a lógica humana. Porque isso aqui não é uma pregação. É a explicação mais direta do porquê Jesus morreu por nós. Mesmo nós sendo pecadores, sendo errôneos, enfim. Jesus morreu por nós por um motivo específico. E o que isso tem a ver com a sua vida hoje? E acredite, vai muito além do que você pensa. Então fica comigo, porque hoje nós vamos descobrir, e isso vai te surpreender e te mostrar a profundidade de João 3,16. Então, meu nome é João Pedro, eu tenho esse canal há alguns anos, eu comecei com 17 anos nesse canal, alguns vídeos estão listados, outros eu apaguei, mas enfim. Nós temos vídeo toda quarta-feira, às 7 horas, sem falta. Então já se inscreve, clique no like, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe, vamos ao vídeo. Não importa se você cresceu na igreja ou se nunca pisou em uma. Não importa se você acredita em Deus, se está em dúvida, já desistiu de acreditar. Essa história explica uma coisa que todo mundo em algum momento sente. Aquela sensação incômoda de que algo está errado e que a gente não consegue consertar sozinho. Você já sentiu isso? Como se você estivesse preso a uma amarra, como se nada fizesse sentido. E a Bíblia é clara sobre essa condição humana em Romanos 3:23. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que é essa realidade que nos conecta. E é por isso que o amor de Deus em João 3,16 é crucial para o mundo que ele amou. Pensa naquelas vezes que você falhou com quem você ama, aquela promessa que você fez a si mesmo, mas não conseguiu mudar, aquele pecado que você prometeu que ia mudar e não mudou, aquela culpa que não passa. Mesmo depois de você pedir desculpas e perdão, essa experiência humana é universal. Os 8 bilhões de seres humanos na Terra têm o mesmo sentimento. E não vai achando que porque um é pastor, um é famoso, o outro é o Neymar Júnior. Ele sente a mesma coisa. Ele sente a mesma coisa e isso eu posso te confirmar. Porque no final das contas, todos somos seres humanos, sabe? E é como se houvesse uma distância invisível entre quem somos e quem gostaríamos de ser. Entre nós e os outros. Até nós e algo maior. Há uma distância. E essa distância, na verdade, tem um nome. Essa distância tem um nome. E é o que chamamos de pecado. Quando o pecado entra na nossa vida, nos afastamos de Deus. Não porque Ele nos quer distante, é porque nós mesmos estamos distantes de Deus, sabe? Porque muitas vezes quando a pessoa está em pecado, ela deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de querer estar na igreja, por vergonha, coisas afins. Então, isso nos afasta de Deus, porque o diabo vai jogando algumas mentiras no nosso ouvido e começamos a achar que não somos merecedores do amor de Deus. De verdade, não somos. A verdade é que não somos. Mas o que nos difere disso é a gente acreditar que Ele nos ama mesmo assim, porque Deus não ama o pecado. Não ama. Deus e pecado não andam junto, mas Ele ama o pecador. E nós temos a graça de Deus. Mas isso a gente vai descobrindo ao decorrer do vídeo. Em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Em Isaías 59:2 completa, mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o nosso pecado, ele mesmo nos separa de Deus. As nossas escolhas, as nossas atitudes, todos nós somos destituídos da glória de Deus. E é aqui que a maioria das pessoas perde um detalhe e para de prestar atenção. Então presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Porque assim você vai aprender e a gente vai descobrir como seguir a partir disso. Porque o mais importante ainda nem começou. Porque a resposta para essa distância não está no que você precisa fazer, mas no que já foi feito por Jesus lá atrás. Que é o dom gratuito de Deus, que está em Romanos 6:23. Vamos ler novamente. Nos revela outra parte do versículo que é o salário do pecado. E agora lendo o versículo, Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é a promessa que se cumpre em João 3:16, que se você não sabe, quer dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. E essa distância que sentimos, esse pecado, não é algo que podemos resolver com esforço próprio, com méritos rituais. É uma decisão pessoal de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou. Deus teve que vir aqui na Terra para nos mostrar que o único Deus, o Criador, nos ama e deseja restaurar. Quem entendeu, entendeu. E assim, isso que Deus fez pela gente não foi simples. Ele sacrificou a própria vida. Ele nos entregou a sua vida, né? Foi destituído da sua glória, se tornou carne, para que um dia nós fôssemos assim como Ele é. E imagine que Jesus viveu essa distância e decidiu construir uma ponte. E essa ponte é a cruz. E a Bíblia nos diz que Deus deu seu Filho unigênito. E completa em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo Jesus, por nós sendo ainda pecadores. Então a gente entende que não como uma transação legal ou alguma coisa fria, mas como uma decisão do Pai, que vê um filho em apuros e decide agir. Ele pagou uma dívida que não era dele. Tem noção disso? É como eu aqui, aí eu vou pagar uma dívida sua, tá bom? E eu não te cobro nada em troca disso. Tem algum sentido isso? Era eu que devia ou era você? Entende? Então tem gente aqui que eu nem conheço que vai estar vendo esse vídeo, ou pessoas que eu conheço. Então eu vou pagar a sua dívida, sendo que não foi eu que cometi, sendo que não sou eu que estou devendo o Nubank, o Banco Inter, o Santander, o Bradesco. É injusto, mas mesmo assim eu pago, por amor a você. E o que você está fazendo com isso? Sabe que você é grato? Então nesse momento, de verdade, agradeça pelo sacrifício de Jesus. Agradeça pela vida dele que foi entregue na cruz. Porque quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a sua própria vida, sem temer? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Grande Sérgio Lopes. Reflete aí, de verdade, estou sendo sincero aqui. Porque se isso não te constrange, não te deixa pensar, não sei o que vai. Porque a gente não pode fazer isso sozinho. Essa é uma resposta, não é sobre o que você precisa fazer, mas sobre o que você precisa receber, que é o dom gratuito de Deus. Isso é um presente. Você consegue imaginar alguém amando assim? Sei lá, você é um homem, tem a sua esposa, namorada, uma mulher tem um namorado, marido, também você tem seus filhos. Você entregaria a sua vida assim por eles? Pensa sinceramente. Você entregaria a sua vida pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pela sua namorada, seu namorado? Por amor? Ou não? Pensa, reflete. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta que você nunca tenha parado para pensar. Por que Deus simplesmente não perdoou todo mundo sem precisar de nada disso? Sem precisar morrer numa cruz, sem precisar vir aqui na Terra, só tá perdoado. Por que não bastou dizer isso e pronto? A resposta para isso é que a maioria das vezes a gente não pensa ou não explica, mas a Bíblia nos revela sobre justiça e o amor de Deus. Imagine que alguém te machucou profundamente, quebrou sua confiança, aquela pessoa que assim você, e depois simplesmente disse desculpa. Você se sentia realmente perdoado? Não, acredito que não, porque a dor que causa, sabe? Porque o perdão sem justiça, ele banaliza a dor. A cruz, ela mostra que Deus não ignorou a dor que o pecado causa. Ele levou a dor para si mesmo. Ele não agiu de uma forma despretensiosa, ou ele não exigiu que você e eu resolvêssemos. Ele resolveu no nosso lugar. É como se ele dissesse: eu entendo a sua dor e eu vou carregar o peso dela para que você não precise mais. Igual aquela frase de Jesus que aprendam de mim que sou manso e humilde, que ele diz que o fardo dele é leve. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo pelos injustos. E o fardo de Cristo é leve. E tem até a música Hebreus 9, que canta hoje em dia, que diz que não é preciso mais sacrifícios de animais. Não é preciso mais alguém diante lá. Porque alguém adentrou no mais alto tabernáculo. Jesus rasgou o véu. Ele pagou o preço. O justo pelos injustos. Dói, né? E
significa que quando Deus diz que deu seu Filho unigênito para que não pereça, não é sobre o que você fez, mas sobre o que ele fez por você. E tem uma última parte que eu quero dizer disso, que é a peça final desse quebra-cabeça, que muda completamente como você vai viver o resto da sua semana, do seu mês, da sua vida. Eu vou deixar ela para o final de propósito, porque ela é a chave para tudo, para a promessa de João 3,16, todo aquele que nele crê se torna algo novo. É uma promessa de uma nova identidade. Então, o que muda na prática quando você começa a tentar compensar, a passar a viver a partir dessa aceitação? Não é sobre uma performance religiosa, sobre ir à igreja ou seguir regras. É sobre parar de carregar o peso do que já foi resolvido. É sobre uma nova identidade em Cristo. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é aceito, amado e perdoado, pode crer em Jesus. E como isso afeta suas relações no trabalho, como você lida com ansiedade agora, ou onde a sua vida você tem tentado compensar? Como seria viver a partir da aceitação plena de ser criatura de Deus e de ser filho de Deus, de ser uma nova criatura, né? Em si que eu quero dizer. E a última parte é essa, que você não precisa esperar sentir ser digno para aceitar isso. Ou não, quando eu estiver mais velho eu volto para Jesus. Não, a pessoa que mais precisava disso na Bíblia nunca se sentiu pronta e foi aceita mesmo assim. E você também é, porque essa aceitação não é algo que você conquista, é algo que já foi conquistado lá na cruz. É algo que você recebe, é um dom de Deus. Em Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E quando você entende isso, tudo muda. Você recebe a promessa final de João 3,16, mas tenha a vida eterna. E se essa mensagem tocou você, talvez ela possa tocar alguém que você conhece. Então, compartilhe com essa pessoa. E eu quero que você reflita sobre isso, sabe? Porque isso vai mudar a sua vida. E eu não vou te pedir para fazer nenhuma oração decorada agora. Só quero te deixar uma pergunta. O que mudaria nessa semana se você parasse de tentar merecer isso e simplesmente aceitasse o presente de Deus? Lembre-se do convite de Apocalipse 3:20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Escreva aqui no comentário o que você achou, diga o seu amém e compartilhe com a pessoa que precisa saber disso, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima semana.